Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês nesse tipo ao vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. Nas noites de sexta, sábado e domingo, às 10 da noite, tem um tipo ao vivo para vocês. E às 11 da manhã, todos os dias, tem relato. Tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo. 12:30 de segunda a sexta tem Almanaque Assombrado do Matheus. Ok? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Não deixem de visitar a Loja Assombrada. A Loja Assombrada tem diversos produtos, principalmente camisetas, olha só. Várias camisetas que brilham no escuro. Todas essas aqui brilham no escuro. Essa não, essa é a camiseta polo. Nós temos várias estampas, tá? Várias camisetas. E outros produtos também, ó, tem moletom, a gente tem moletom. Vai dando uma fuçadinha aqui na loja, como eu sempre digo. Dá uma fuçadinha na loja que você vai gostar. E você também pode ser um membro do canal Assombrado e pode ter acesso a vários conteúdos exclusivos aqui, ó, como os relatos proibidos, que são relatos que têm um conteúdo um pouco mais pesado e não dá pra gente contar assim abertamente no canal. Ei, tem hora que não funciona, tem hora que tá muito alto aqui o fone. Ah, não é, eu tô me escutando aqui, ó. Pronto, eu tava escutando eu falando aqui, gente. Ai. Bom, então tem conteúdos aqui, como os relatos proibidos, que são relatos que tem um conteúdo um pouco mais pesado, a gente não pode contar abertamente no canal, né? Um assunto assim meio pesado. E aí a gente tá deixando esses relatos para contar aqui para os membros. Então ele tem um assunto mais delicado, às vezes tem mais violência, tem alguma coisa mais assim. Esses são os proibidões, tem as lives exclusivas de segunda-feira, também são 2 lives exclusivas por semana, tá? E a live de segunda-feira, são com relatos lá das antigas, do sobrenatural. E a gente também bate um papo bem gostoso lá durante essa live. E tem também os vídeos de bastidores, como estes daqui. Olha só, o último deles foi a Pepe mostrando os desenhos que ela faz, que ela está desenhando muito bem, e por aí vai. Coisas que a gente recebe, dia a dia, entendeu? Todos conteúdos e mais outras coisas, outros benefícios. Se você é sorteado no Superchat no dia de Maledite, lá no sorteio, se você for membro, você pode escolher o seu prêmio. Tem descontos na loja, várias outras coisas, tá bom? E acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. E não se esqueçam de deixar o like também no vídeo. E agora sim, vamos ao relato de hoje. Desliga o ar, fica calor. Liga o ar, fica frio. Vamos lá. Relato de hoje é este. Aconteceu no avião. Olá, Anne. É uma moça que nos conta. Olá, Anne e assombrados. Todos os nomes aqui mencionados já foram alterados. Pode ler tranquila. Até hoje isso me causa muito medo. E sempre que eu viajo de avião, sempre que eu viajo de avião, eu tenho que ler um livro ou usar um fone de ouvido bem alto para me distrair. É um moço, não é uma moça, não. É um moço que nos conta. O meu nome é Fulano. Eu vivo na Alemanha, mas o relato em questão aconteceu na minha volta para casa. Eu estava no Brasil, voltando para a Alemanha. Isso aconteceu dia 1º de fevereiro de 2020. E aí me ocorreu algo muito curioso. Eu estava no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. O voo em questão sairia às 10h45 da noite. Sairia de Confins, destino Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Como conexão. Seria a conexão em Fort Lauderdale.
nos Estados Unidos. Depois iria para Frankfurt, na Alemanha, onde eu vivo. Lembro que estava uma loucura esse dia, pois a pandemia do corona já estava a todo vapor e eu estava apreensivo de não conseguir embarcar e voltar para casa. O voo já tinha sido alterado várias vezes naquele dia e enfim íamos embarcar. Na fila do embarque eu avistei um senhor. Ele estava sozinho e vestia trajes antigos, sabe? Lembro que uma das meias dele era branca como a neve, branca como a neve, vinha até o joelho. Lembro que uma das meias dele era branca como a neve, vinha até seus joelhos. Um casaco longo, parecia ser de lã, e uma boina. Mas o estranho é que não vi esse senhor com nenhuma mala de mão ou mochila. Como de costume, sempre antes de entrar na aeronave, eu passo no banheiro, lavo o rosto, enfim, coisas de passageiro. De volta para a fila, eu não vi mais esse senhor lá. Pensei que ele já havia embarcado, devido ser prioridade, né, dos mais idosos. Já dentro da aeronave, a configuração de assento é 2 cadeiras no lado esquerdo, 4 cadeiras no centro e mais 2 do lado direito do avião. Então tem 2 corredores, sabe? 2 assentos aqui na janelinha, 2 assentos na janelinha lá e 4 assentos no meio do avião, formando 2 corredores, um pro lado de cá, um pro lado de cá. Tá. Guarde essa informação. Era um avião de porte grande, afinal, voo internacional, né? Era um avião de porte grande e não estava lotado. Havia poltronas vazias. Logo quando cheguei no meu assento 33E, que era no centro, naquelas 4, na fileira do meio, onde tem 4 poltronas juntas, o senhor estava logo do meu lado, pulando uma cadeira. Ele estava na 33G. Logo que me acomodei, ele já veio puxando papo comigo, sendo carismático, falando que seria um voo tranquilo, mas que ele sentia medo de voar. Como eu estava viajando sozinho e seria um voo de quase 10 horas, eu resolvi dar papo para ele. Ele me disse que estava indo ver a filha nos Estados Unidos, especialmente em Nova York, e que faria uma conexão. Logo nas 2 cadeiras do lado esquerdo, próximo à janela, havia um rapaz jovem, parecia ter seus 28 anos, que me olhou estranho, desconfiado, com um olhar de interrogação. Guarde essa informação também. Conversa vai, conversa vem. Esse senhor me disse que se chamava Benjamin, vivia sozinho em Belo Horizonte e a única filha morava fora. E as pessoas e a esposa já era falecida. Contei para ele que eu sou casado com um alemão, que vivo na Alemanha, mas devido a essa loucura eu tive que fazer essa rota maluca de ir para os Estados Unidos, já que outros voos já haviam sido cancelados. No final conversamos muito, mas muito mesmo, de contar coisa de infância, sabe? Ele era muito amistoso. Falou pra mim que a época boa da música foi Vanderlei, Eduardo Araújo, Dani Dino. Sinceramente, disse a ele que eu só conhecia de nome. Ele me disse que sentia um vazio às vezes, uma tristeza, cansado, sem esperança, já que vivia muito tempo sozinho. Eu perguntei a ele por que não ia viver junto com a filha dele para ter uma companhia, mas com um semblante sério, ele disse que não podia. Lembro-me que o senhor Benjamin disse que ia ao banheiro, e assim ele foi. Logo foi servido o serviço de bordo para mim, mas provavelmente tipo a janta ou o lanchinho da noite, né? Porque o voo saiu 10h30, né? Da noite. Começou o serviço de bordo para mim, mas devido a uma pequena turbulência, o serviço foi interrompido. E o comandante pediu para que todos ficassem sentados e afivelassem os cintos. O sinal luminoso ficou aceso uns 25 minutos no máximo.
E como o senhor Benjamin não havia voltado para a cadeira ao meu lado, pensei que, para escapar da turbulência, ele se acomodou em outro assento, já que isso não é normal quando o voo tem muitos lugares já que isso não é anormal quando o voo tem muitos lugares disponíveis. Ele sentou onde deu. Passada a turbulência e os serviços de bordo retomado, nada do senhor Benjamin voltar. A comissária foi me perguntando o que eu queria comer, ela me serviu e logo quando foi andando para a próxima fila, eu disse a ela que havia um senhor comigo, mas ele ainda não havia voltado do banheiro. Ela me questionou e disse que não havia visto nenhum senhor sentado nessa fileira e que ela estava vaga. Que essa fileira, né, onde ele estava sentado, das poltronas, estava vaga. Eu disse que não, havia um senhor comigo naquela fileira e pouco antes da turbulência ele se levantou e foi no banheiro na traseira do avião. Ela disse que ia checar e qualquer coisa ela voltava e serviria caso assim fosse. Bom, passou uns 30 minutos. Eu já havia terminado de comer minha refeição e a comissária veio até mim e me perguntou como era esse senhor. Que ela checou os banheiros e não havia nenhum senhor. Eu dei as características e ela, inclusive, eu dei as características a ela, inclusive falei sobre as meias, que era o mais notório, assim, pra mim, sabe? Ele tinha pele clara, olhos castanhos, cabelo enrolado, branco, e ela me olhou com espanto. Ela disse que não havia ninguém no voo com essas características por mim mencionadas. Eu disse a ela que ela estava errada, que havia sim um senhor. Seu nome era Benjamin. Ela disse que não. Então ela me disse que era para eu dar uma andada, para esticar as pernas e para que eu olhasse para ver se eu encontrava esse senhor. Eu fiz. Fui, voltei 2 vezes no avião. Reparei bem nos rostos de cada um, mas nada daquele senhor. Procurei nos banheiros, olhei na galley, que é a cozinha do avião que fica lá no fundo, que eram 2, né? Uma na frente e outra atrás, né? Não tava lá. Eu achei que eu tava ficando louco. Com quem que eu conversei então por quase 4 horas? E caso ele fosse para frente do avião, eu o veria passando por mim ou pelo outro corredor. Eu tava no meio, eu veria aqui ou aqui. Falei à comissária e ela me perguntou se antes de embarcar eu havia ingerido alguma bebida alcoólica, se eu tinha tomado algum remédio. E eu disse que não. Ela pediu para eu retornar ao meu lugar e logo ela falaria comigo novamente. Ela passou por mim umas 2 vezes com outro comissário, indo e voltando por 2 vezes. E na última ela me disse pela contagem de pessoas a bordo, disse assim, sinto muito, mas não falta ninguém. Ela me relatou que o rapaz que está ao meu lado, o rapaz que estava próximo ao meu lado, vou chamá-lo aqui de Jonathan, disse que desde que eu entrei no voo, eu estava falando sozinho. No início ele pensou que eu estava no telefone, sabe? Já que o avião não havia aterrissado ainda, mas logo viu que eu não estava no telefone. E achou muito estranho. Foi quando ele me olhou e estranhou. E aí, depois dessa constatação, eu comecei a passar mal. Um frio na espinha. O ar do avião já era gelado, mas parecia que eu havia engolido um iceberg. Ela disse que eu poderia ter me confundido. Se eu havia perdido alguém recentemente, perguntou. Eu já nem sabia mais o que falar, eu comecei a chorar. O resto do voo eu fui assustado até pousar. Não descansei, mal consegui cochilar. Já quase pousando, a comissária perguntou se eu gostaria de ir até a enfermaria do aeroporto para ver se eu estava bem de pressão, apto a pegar o próximo voo. Eu disse que não, que, tava tudo bem. Pensei, pronto, ela acha que eu tô ficando louco. Ela disse que seria bom se eu fizesse uma oração pedindo pela alma desse senhor, o qual havia me acompanhado até certo ponto da viagem, que poderia ser uma alma em busca de desabafo.
E foi o que eu fiz. Já nos Estados Unidos, saindo da aeronave, eu fiquei procurando o Senhor, achando que tudo aquilo era uma pegadinha, era uma loucura, impossível aquilo ter acontecido. Eu, o único a tê-lo visto? Mas eu não o vi desde então. Foi minha primeira experiência em aeronave com o sobrenatural. Anos viajando entre Europa e Brasil, isso nunca me ocorreu. Logo segui viagem. Será que o senhor Benjamin morreu a caminho para ver a filha e ele fica vagando nas aeronaves? Pesquisei no Google quando cheguei em casa o endereço mais ou menos de onde ele falou que ele morava, mas é um cemitério no bairro Saudade, em Belo Horizonte, e do outro lado tem uma pequena reserva. Procurei histórico do aeroporto se havia alguma morte registrada e nada. Isso, Ana e Assombrados, qual a opinião de vocês? É isso, Ana e Assombrados, qual a opinião de vocês? A minha opinião é que, pelo jeito, muita coisa acontece em avião. A gente até contou uns tempos atrás aí um relato de uma outra moça que eu acho que ia viajar sozinha, ela tava com medo, não é? Ela tava com muito medo porque ela ia sozinha, só que de repente sentou uma senhorinha do lado dela também e começou a falar, não sei o que, papapá. E aí também de repente alguém falou que não tinha ninguém do lado dela, que ela viajou sozinha. Ela falou, não, eu viajei o tempo todo com alguém aqui do meu lado. E não tinha. Tem várias histórias aí de espíritos dentro de avião, não querendo assustar ninguém, mas você viu, eram espíritos bons, galerinha, assim, até que eu falei seria bom, assim, com o Matheus, né, porque o Matheus tem medo de avião, aí ele vai passar a ter medo de espírito, se ele conversar com o espírito dentro do avião, então não sei o que é pior, pelo menos medo de avião ele ameniza assistindo Aviões e Música, lá o Lito, e também escutando o Newton explicar para ele as coisas, então... Né, agora os espíritos, se for lá para ajudar, para conversar, né, coitado, o espírito também estava meio perdido. Será que tinha algum caixão sendo levado também nesse voo? Porque assim, a gente sabe que às vezes uma pessoa, mas estava indo para lá e ele é brasileiro. Certo seria estar vindo, não sei lá. Porque ou foi transportado ali naquele avião e ficou no avião, não sei, gente, porque a gente sabe que às vezes uma pessoa morre num lugar e precisa ir para outro, e às vezes eles transportam. Eu acho que uma comissária de bordo que enviou um relato, acho que já falou sobre isso, que às vezes é levado lá num lugar, lá no bagageiro, sei lá, algum lugar especial, pessoas que vão ser enterradas em outros lugares, entendeu? E às vezes o espírito tá acompanhando e tá andando pelo avião. Então, não sei, gente. Já não basta a gente ter medo de voar, tem que ter medo dos espíritos dentro do avião também. Mas olha só, era um senhorzinho, gente boa, conversou ali. Pessoal, eu acredito que os espíritos estão aí, não é? Estão aí, alguns só querem conversar e às vezes nem sabe, provavelmente nem sabia que estava morto, que tá morto, e sei lá, tava andando por aí, pegou um voo, né? Vocês têm alguma experiência sobrenatural dentro de avião, aeroporto, enfim? Manda o seu relato pra gente. Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês e a gente se vê logo mais no próximo relato. Beijos e fui!